A ciência econômica, né, considera a energia como um dos fatores de produção, né? Terra, capital, trabalho, né? E a gente pode incluir a energia como um recurso natural muito importante. E essa escola aqui tem uma tradição muito de o primeiro curso de economia da energia, né? Dentro de uma universidade federal, que é a Universidade do Brasil, né? Agora imagina que esse prédio aqui, quando foi construído, aquilo ali era a óleo de baleia. Então o problema aqui era um problema de oferta, recursos de outros proprietários para a compra desses ativos. Então não é uma questão ideológica, né? Eu tenho energia na natureza, seja o petróleo, né, seja o gás, seja o vento, seja o sol, seja a água dos rios, né, o recurso hídrico, né? E o homem tem que transformar esse recurso natural em energia. Desde aquele que o homem descobre o fogo, né? Talvez ali seja o primeiro momento em que o homem começa a usar uma energia, no caso ali em busca do calor, né? E aquele calor permite você desenvolver a química pela combustão, você melhora a qualidade de vida se aquecendo, né? E essa evolução eu acho que está diretamente associada ao espírito humano de buscar resolver os problemas que são colocados para ele. Então eu pego os teares, né, já não mais humanos, mecânicos, que se moviam sobre a força da água, levo para a cidade, para o centro consumidor, e eles passam a ser movidos pela máquina a vapor. Pego essa máquina a vapor, coloco em cima de uma carroça e faço um trilho, crio o trem. Para o desenvolvimento econômico, né, a energia é um dos vetores. E na medida em que a economia vai crescendo, os centros urbanos vão crescendo, a produção vai crescendo, eu preciso de mais energia, isso realmente virou uma questão econômica a ser analisada, né? Habitar pega 50% da energia que se usa no mundo, porque para habitar, a gente precisa destruir, para depois extrair materiais, para depois transformá-los, transportá-los, para fazer uma habitação, e aí depois vem o custo de manter essa habitação funcionando. Aí você tem um ciclo completo da construção, e esse ciclo completo vai custar 50% da energia que nós usamos no mundo. O arquiteto tem que fazer beleza. Na arquitetura você vai trabalhar o espaço. Ou seja, não é da parede que se trata, é do espaço entre as duas paredes que se trata. Acontece que essa criação que acontece na composição, que acontece no manejo do espaço, cumpre uma função social. E cada vez essa complexidade é maior, porque você pode e deve cada vez mais, né, analisar qual é o impacto dessa energia que você está usando sobre o meio ambiente. Hoje, quando eu digo hoje, mas já tem 20 anos, você não aprova um projeto na Europa, por exemplo, sem ter o que a gente chama o coeficiente K. O coeficiente K de um material é quanta energia ele tem para existir. Então, quando você bate assim, não, porque essa parede é de tijolo, essa parede é de tijolo em termos, porque se você for falar com o dono da olaria, perguntar para ele qual é a fatura que ele tem de eucalipto nos fornos para fazer o tijolo, ele tem 3 metros cúbicos de madeira para cada metro cúbico de tijolo que ele tira. Custo de energia dentro do material, 1 para a madeira, 6
para o concreto, 16 para o metal e 160 para o alumínio. Então essas questões todas eram alheias às escolas de arquitetura antigamente, hoje elas não são mais. É como a aritmética, por exemplo. A humanidade viveu sem aritmética um montão de tempo. Do momento onde entrou a aritmética, nunca mais a humanidade vai poder viver sem aritmética. Bom, a reflexão ambiental é a mesma coisa. A qualidade de vida da humanidade está muito apoiada em bens e serviços, né? Cada vez mais esses bens e serviços vão necessitar mais energia, né? O que o homem faz é buscar o que a gente chama de diminuir a intensidade energética para a produção desses bens. Essa evolução de que as energias sejam cada vez mais sutis e cada vez melhor aproveitadas, isso não vai parar. Nós vamos chegar a coisas que fazem maravilhas com pouquíssima energia. Olha aí o seu celular. Olha tudo que ele faz com um pouquinho de nada de energia, né? Você quer abrir mão do seu computador, do seu micro, do seu laptop, do seu celular, né? A primeira coisa que você faz com o celular quando chega em casa, ploft. Então ele tem que ser mais eficiente, né? Para consumir menos energia, né? Se eu estou usando energia elétrica que vem de uma termoelétrica, né, ela tem um impacto muito grande sobre o meio ambiente através da emissão de CO2. Se eu estou usando energia nuclear, eu praticamente não tenho impacto sobre a emissão de CO2, mas eu tenho o risco do acidente, Fukushima, né? E você tem também o problema dos resíduos da geração termonuclear. A usina nuclear não passa de uma chaleira sofisticada. Você está fervendo água lá, só que em vez de ferver água com carvão ou com alguma outra forma de calor, você está gerando calor pelas fissões nucleares que ocorrem, que você induz no urânio, né? Uma coisa que tem se investigado bastante, e por enquanto sem muito sucesso, mas tem uma luzinha no fim do túnel, é o processo contrário das usinas nucleares, que na usina nuclear você tem a fragmentação de um núcleo grande de urânio em núcleos menores. Nessa fragmentação existe liberação de energia, e é essa energia que esquenta a água. Existe o processo contrário, que é você juntar duas partículas leves, dois átomos mais leves, fundir esses átomos mais leves num átomo mais pesado, e nesse processo você gera energia, tem liberação de energia. Isso é o que está ocorrendo no Sol o tempo inteiro. O Sol gera energia fundindo átomos de hidrogênio para formar átomos de hélio. Você pesa 4 prótons separadamente, soma as massas, isso dá um número. Aí você faz uma reação de fusão dos 4 prótons, eles se juntam e formam um núcleo de hélio. Aí você pega esse núcleo de hélio e pesa lá, ele é mais leve do que a soma dos 4 prótons. Sumiu massa. Onde que está essa massa? Que sumiu. Se transformou em energia. Então essa fórmula E igual a mc2 te dá essa correspondência, equivalência entre massa e energia. Infelizmente a fusão nuclear ainda não é controlada, porque o dia que for controlada vai ser possível resolver, digamos assim, o problema energético da humanidade, mas é o que ocorre no interior do Sol. É o grande sonho, vamos dizer assim, da humanidade, é conseguir produzir na Terra energia a partir da fusão. Existe pesquisa aqui para a gente fabricar sóis na Terra, né? Sim, a gente tem esse processo controlado. A fusão é o processo que produz energia sem produzir muita radiação, entendeu? Então teria as vantagens da energia nuclear sem a desvantagem que é o lixo radioativo. Energia, como já dizia, isso é uma descoberta de um químico, aliás, do Lavoisier, que a energia você não cria nem destrói, você transforma ela. Esse aqui é um dispositivo magnético
porque eu transfiro energia para ele e essa energia se conserva, né, por um bom tempo até se dissipar, né? E o fato do movimento estar diminuindo significa que a energia está indo embora. Ela desaparece? Não, porque ela tem que se conservar. Então ela está sendo transferida para esse vidro na forma de calor, está esquentando o vidro um pouquinho aqui, está gerando um vento, então esse vento leva embora energia mecânica também. A energia é uma espécie de medida do movimento, mas também é alguma coisa que se conserva, algo quantificável, mensurável, testável, que em todas as conversões de diferentes formas, né, de energia, né, há essa conservação de uma quantidade. Em termos de filosofia grega, com Parmênides, ele vai formular de maneira metafísica o princípio de que se uma coisa é, ela não pode deixar de ser. E do nada não pode surgir alguma coisa. Se há uma certa quantidade de energia e de matéria, essa quantidade de energia e de matéria não pode desaparecer. E se não houver energia, se não houver matéria, então não pode surgir do nada energia e matéria. Quer dizer, se você produzir uma certa quantidade de energia, essa energia tem que ter saído de alguma outra forma de energia. Da mesma maneira, se desapareceu a energia, é porque ela foi produzida em algum outro lugar. Então a soma de toda a energia, vamos dizer assim, do universo tem que ficar constante. Como a energia se conserva, digamos assim, então você pode transformar esse movimento em eletricidade, que é o que se faz nas usinas hidrelétricas, por exemplo, onde você aproveita o movimento da água para girar turbinas e produzir eletricidade. Você está transformando a energia cinética da água em energia elétrica. A energia vai se conservar, tá? Uma parte é dissipada, é transformada em calor, que é outra forma de energia. Mas a energia ela sempre vai se conservar. O dia que a energia não se conservar é porque nós não temos nenhuma evidência que isso aconteça, tá? É uma das leis mais fundamentais da física, a conservação da energia. Se você disser que a lei da conservação de energia não vale mais, você tira o chão do físico, tá certo? Eles não sabem mais pensar sem essa lei, tá certo? É uma lei universal que todo mundo acredita. A energia está em tudo, isso não tenha dúvida. Esse vidro, a minha camisa, qualquer coisa, é constituída de átomos, moléculas, em que está tudo em movimento. Se eu observo essas coisas com um microscópio, eu vejo que isso daqui está longe de ser uma coisa simples, é uma coisa muito complexa. A coisa morta é uma coisa muito complexa também. E tem muito movimento ali. Vamos tentar fazer um vazio total. A gente pega aqui uma caixa hermeticamente selada e começa a tirar todo o ar que tem de dentro. O que vai sobrar no limite, né? Vai sobrar o nada, o vazio, o vácuo dos atomistas gregos? Não vai sobrar isso. A gente sabe hoje em dia que existe o que é chamado de vácuo quântico, que é um mínimo de energia que existe em tudo. O nosso nada, na verdade, ele é pleno de quê? Ele é cheio de quê? De uma energia remanescente e totalmente aleatória, assim, não existe ordem, né? Então é como se o nada fosse um mínimo de energia flutuando aleatoriamente, sem nenhuma ordem, total desordem. A matéria que a gente conhece normal, que a gente chama em física de matéria bariônica, que é essa que constitui os nossos corpos e os objetos à nossa volta, ela constitui apenas 4% do conteúdo de matéria e energia do universo, né? A grande quantidade de matéria e energia está nessas duas formas estranhíssimas, né, que a gente chama do lado escuro do universo, a energia escura e a matéria escura. Que é a principal componente do universo. A energia escura, na verdade, a gente não sabe nem se é um tipo de energia, algo associado, por exemplo, a uma antigravidade, ou um tipo de fluido, né? Na verdade, digamos assim, que
entender a natureza da energia escura é um dos maiores desafios da astrofísica e da cosmologia dos nossos dias. É uma nova forma de energia que surge, né, para explicar um fenômeno novo, ou seja, esse fenômeno de aceleração do universo, que foi detectado recentemente. Como eu jogo essa caneta para cima, devido à atração gravitacional, ela sobe e desce. Por quê? Porque a gravitação tende a atrair os corpos. Então, esse movimento é desacelerado para baixo. A mesma coisa deveria acontecer com o universo. E se descobriu que o universo está acelerando. Então, eles detectaram uma aceleração do universo que não era prevista e fala, bom, isso corresponde a um aumento na energia do meu sistema. Então, essa energia tem que vir de algum lugar. Tá certo? Aí criaram a energia escura. Porque você não sabe de onde que ela vem, mas você tem certeza que ela tem que existir, tá certo? Ora, para acelerar o universo tem que ter alguma forma de energia, por exemplo. Né? Então, é por essa razão que se chamou isso de energia escura. Escura porque estamos no escuro em relação a essa questão. Você acredita em Deus? Já acreditei. Não acredito mais, não. Agora, eu como cientista, eu procuro uma ideia que me ajude a explicar o universo. E a ideia de Deus não ajuda hoje em dia. Existem no universo energias criadas e energias incriadas. E que Deus está na categoria das energias incriadas, que afetam o universo criado. A realidade como está dada para nós, ela é um conjunto indissociável de dimensão material e imaterial, ou matéria e espírito, sei lá, na linguagem bíblica é o homem formado do pó da terra e o sopro divino, são as duas dimensões, né? Em termos mais simples, talvez comparativos, uma coisa é cérebro, outra coisa é mente. Uma coisa é neurônio e sinapse, a outra coisa é consciência. Nós somos essa mistura e não dá para separar. O mundo é envolto em mistério. O mistério não vai ser decifrado, vai ser celebrado, vai ser experimentado. Inclusive, quando é experimentado, é difícil de ser explicado. Essa experiência diante do mistério tremendo, ela gera no ser humano um misto de fascínio e medo, que te apavora, mas também te seduz. E é isso que a ciência não vai conseguir explicar nunca. Mas tem uma diferença entre a ciência e a religião, que a ciência é testável. Esse é o poder da ciência. A ciência prevê fenômenos que a gente nem sabe que existem. Ou, quando a gente conhece um fenômeno, a gente procura encontrar uma explicação científica para ele que pode ser testada, seja no laboratório, seja pela observação. Em ciência exata, né, ou física, né, você tem o que a gente chama de física experimental, que é o que a gente faz aqui, tá certo? O resultado daquela experiência, né, é uma coisa que está fora do indivíduo, tá certo? Tá no mundo real, vamos dizer assim, objetivo. Então você confronta esse resultado com a sua teoria, tá certo? E tem que bater, tá certo? Se você tem uma teoria que faz uma determinada previsão, aí você vai lá, faz uma experiência e o resultado é outro, tá certo? Então tem alguma coisa errada. Tem sempre esse confronto entre o que você prevê, né, a partir de modelos, né, que são estruturas mentais, tá certo? Matemáticas, né, e o que você mede na realidade, tá certo? Isso que é importante, né? Então a física evolui nesse diálogo, né, vamos dizer assim, esse confronto, né, entre teoria e experimento, né, tá certo? Deus não é variável de laboratório. Deus não tem esse estatuto epistemológico de ser identificado, decodificado em laboratório. Não tem racionalidade que chegue no divino.
Daí a ideia, inclusive, que o nome de Deus é impronunciável. É não ser passível de delimitação e definição. É o fôlego da vida, que a tudo sustenta e a tudo penetra.